há decisões que nos acompanham por toda a vida. Algumas porque mudam o nosso destino, outras porque mudam a nossa alma. E esta é a história de um filho que descobriu tarde demais que o amor, quando não é cuidado, machuca mais do que a própria dor. Desde pequeno, Renato foi o orgulho de sua mãe, Dona Helena, menos uma mulher simples, forte e dedicada, que sempre fez o impossível para criá-lo sozinha. Mesmo quando o dinheiro faltava, mesmo quando o cansaço pesava, mesmo quando a vida parecia pedir que ela desistisse, ela jamais soltou a mão dele. Era um amor incondicional, um porto seguro que Renato acreditava que seria eterno. Mas a vida às vezes testa os mais fortes de formas que não esperamos. Numa tarde comum voltando do trabalho, Renato sofreu um acidente violento. O impacto destruiu não só o carro, mas também o movimento de suas pernas. Em poucos minutos, a vida que ele conhecia, os sonhos que ele tinha, deixaram de caber no próprio corpo. De repente, o futuro que ele imaginava se desfez diante de seus olhos. E foi assim que os dois iniciaram uma nova e dolorosa batalha. Renato lutava para aprender a viver preso a uma cadeira de rodas, enfrentando a frustração e a dependência a cada novo dia. E Dona Helena, já frágil pela idade, tentava cuidar dele como se ainda tivesse a força de antes. Ela se desdobrava, escondendo as próprias dores e o cansaço para não preocupar o filho. Mas o tempo, quando cobra, cobra sem dó. As dores dela começaram a aumentar. A memória, antes tão nítida, começou a falhar. A respiração ficava curta com o mínimo esforço. A mulher forte que Renato conhecia estava desaparecendo diante de seus olhos, e ele se sentia impotente, acorrentado à sua própria condição. Preso entre o amor imenso que sentia por ela e a sua incapacidade física de retribuir o cuidado, ele começou a temer o pior. Renato passou noites em claro, encarando o teto, e a verdade que tentava desesperadamente negar. Eu não consigo cuidar dela sozinho. Eu não posso dar a ela a vida que ela merece. Cada gemido de dor dela era uma faca em seu coração, um lembrete de sua limitação. Foi então que, com a alma em pedaços, ele tomou a decisão mais dolorosa de sua vida: colocar sua mãe em uma instituição de longa permanência, um lugar que pudesse oferecer os cuidados que ele infelizmente já não tinha condições de dar. A decisão o rasgou por dentro, mas ele sentia que não tinha outra escolha. No dia da despedida, a mão dela tremia dentro da dele, os olhos cansados, mas cheios de uma ternura que só uma mãe possui, pareciam dizer: eu entendo, meu filho, mas dói. Nenhuma palavra precisou ser dita. Os dois choraram em silêncio, um silêncio pesado, cortante, que ecoava mais alto do que qualquer grito. Aquele momento ficaria gravado para sempre em sua memória. Dona Helena, apesar de receber carinho e cuidados no novo lar, passou a sentir falta do filho, de uma forma que nenhum remédio curava. A ausência dele era um vazio constante em seus dias. Renato também sentia a falta dela todos os dias, em cada canto da casa, em cada lembrança. Mas a vergonha, o medo do julgamento dos outros e a própria tristeza o afastaram. Ele não conseguia encarar o fato de que a tinha abandonado. Como ele mesmo pensava, um ano se passou nesse distanciamento doloroso, um ano de telefonemas curtos e visitas adiadas, até que um dia, a notícia que ele mais temia chegou. Ela sofreu um mal súbito e partiu, sem que Renato pudesse ouvir sua voz pela última vez, sem que pudesse pedir perdão ou dizer o quanto a amava. A notícia o destruiu. Renato mergulhou em uma escuridão que parecia não ter fim. Ele se afastou de amigos, de parentes, de tudo e de todos. A culpa se tornou sua única companhia. Ele passou a acreditar que era o único culpado pela morte da própria mãe. E palavras maldosas de alguns familiares só aumentaram o peso que ele já carregava. Frases como: você a abandonou quando ela mais precisava, se você estivesse lá, talvez ela não tivesse morrido, sua mãe deu a vida por você. E olhe o que você fez. Essas acusações ecoavam como facas em sua mente, dia e noite, alimentando o monstro da depressão. Quando a escuridão parecia vencê-lo, quando a vontade de desistir era quase insuportável, Renato foi levado, quase à força, por um amigo, menos a um grupo de apoio para pessoas em luto. No começo, ele resistiu,
achando que ninguém poderia entender sua dor. Mas ali, ele ouviu histórias de pessoas que, como ele, também carregavam culpas que nunca tiveram de carregar. E pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu sozinho. Ele entendeu que sofrimento dividido é sofrimento diminuído. Foi nesse processo de cura que ele redescobriu uma paixão antiga, a arte. A pintura se tornou seu refúgio, sua terapia. Cada traço no pincel era uma conversa que ele não pôde ter com sua mãe. Cada cor que ele misturava era um abraço que ficou faltando. A cada tela que ele concluía, era como se falasse com ela outra vez, colocando para fora toda a dor, a saudade e o amor. Com o tempo, a dor virou combustível. O vazio se transformou em um propósito, e o luto se tornou uma missão. Renato começou a compartilhar sua história, não como uma vítima, mas como alguém que se recusou a morrer por dentro, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele visitou centros de reabilitação, instituições de saúde mental, escolas e grupos comunitários. Contou sua jornada para que outras pessoas não se entregassem ao desespero que quase o destruiu. Ele falou sobre culpa, perdão e a importância de procurar ajuda. E enquanto falava, enquanto compartilhava sua vulnerabilidade, ele descobriu algo poderoso. Seu testemunho curava outras pessoas e, ao mesmo tempo, curava a si mesmo. Cada pessoa que ele ajudava era uma forma de honrar a memória de sua mãe. Foi numa dessas palestras, ao ver o alívio nos olhos de um jovem que passava por uma situação parecida, que Renato finalmente entendeu. Sua mãe jamais o teria julgado, jamais o teria odiado pela decisão que ele tomou. Ela conhecia o coração dele, sabia do seu amor, e tudo o que ela teria desejado era que ele seguisse vivo, encontrasse a felicidade e vivesse plenamente apesar da dor. Nesse instante, um peso enorme saiu de seus ombros. Ele se perdoou, e pela primeira vez desde que ela se foi, ele respirou fundo, sem o fardo da culpa. Renato aprendeu que o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. Que o arrependimento não serve para nos torturar, mas para nos ensinar, e que a superação renasce quando a nossa dor encontra um propósito maior. Hoje, a história de Renato transforma vidas. E o amor de Dona Helena, que um dia cuidou de um menino, agora vive em cada pessoa que é tocada pelas palavras de seu filho. Se esta história falou com você de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, o que salva uma vida é exatamente a mensagem de esperança que você decide enviar. Obrigado por assistir.